Olá pessoal, eu sou José Maria e você está no Karatê com Café Entrevista. E o nosso entrevistado de hoje é o Williams Souza, da Bahia, um grande atleta de kata. E conosco também, Felipe Goulart. Como é que E tá aí, aí, Zé, tudo Felipe? bem? Tranquilo? Só dando aqui uma entradinha. Sabatina, substantivo feminino, atividade escolar, com recapitulação da matéria da semana. É isso aí, seu Felipe. E o nosso convidado de hoje, o Williams Souza. E aí, Will, como é que você está? Boa tarde, Zé. Boa tarde, Felipe. Antes de mais nada, queria agradecer pelo convite, pela oportunidade, né, de estar batendo esse papo aqui com vocês. É sempre um prazer enorme poder falar um pouco da nossa arte, do nosso estilo de vida, né? E por aqui tudo bem, graças a Deus. Tentando levar da melhor forma possível, né, nesse momento de pandemia, mas tudo bem. E aí, Will, essa função de pandemia, como é que tu tá? Tu já teve, conseguiu escapar ileso? Como é que tá? Cara, eu tive Covid logo no início da pandemia, né? Em maio do ano passado, mas graças a Deus não foi nada muito grave, foi bem tranquilo para mim. Eu perdi apenas olfato e paladar, mas aí tive todos os cuidados, né? Fiquei isolado em casa, mas graças a Deus foi tudo muito tranquilo. Que bom, Will, que foi tudo bem. E aí, vamos nessa. Felipe, quem começa? Eu, tu? Pode começar, Zé. Pode começar que vamos se aquecendo. Will, pra começar, qual a tua idade hoje? E como, quando começou no Karatê? Por quê? Legal. Bom, hoje eu tenho 31 anos, eu iniciei meu treinamento no Karatê quando eu tinha por volta dos 5, 6 anos de idade. E, na verdade, eu tinha uma academia próximo à minha casa, né? Que, inclusive, é do Sensei João Luiz, que é meu professor até hoje. E ele é um grande amigo da família, dos meus pais. E como eu era uma criança um pouco levada, vamos dizer assim, eu precisava gastar energia de alguma forma, né? E aí os meus pais optaram por me colocar no Karatê, justamente por ser uma arte marcial e tem toda essa questão de disciplina, respeito. E aí, dessa forma, eu comecei. Ainda molequinho, eu ia meio que forçado, não gostava muito. E aí fui criando gosto e tô até hoje aí. Sim, sim, sim. Pois é, seguindo nessa linha de histórico ainda, Will, conta para nós um pouquinho como é que ocorreu essa transição. Obviamente que, né, essa transição para atleta mais profissional, vamos dizer assim, né? Porque é aquilo, a gente começa no treinamento, daí, tu vai participando de uma competição aqui, ali e tal, mas muita gente, pô, vai fazendo mais para se divertir, participar, do que propriamente tornar isso algo relevante na sua vida, assim, né? Quando é que ocorreu para ti essa tua mudança, assim? Fala para nós. Legal. Bom, para mim aconteceu muito natural, né? Eu iniciei o Karatê 5, 6 anos, fiquei 3 anos treinando, depois eu parei, eu abandonei o Karatê, fiquei 2 anos parado e depois retornei. E aí, nesse meu retorno, na verdade, esse tempo que eu fiquei parado, eu acho que foi primordial para, de fato, eu perceber que aquele esporte era o que eu gostava, era o que eu amava mesmo fazer. E aí voltei com tudo. A princípio, eu competindo competições interclubes, aqui no estado mesmo, Campeonato Baiano. E aí, só depois eu comecei a competir de uma forma mais séria, um pouco tarde, na verdade. Já no Sub-21, eu resolvi disputar uma seletiva para a seleção brasileira. Essa seletiva aconteceu em 2007, em São Paulo. E eu competi nos dois, kata e comitê. Eu sempre levei mais jeito para o kata, na verdade. Eu sempre fui muito detalhista. E aí eu consegui, graças a Deus, ser aprovado, né? Eu passei na seletiva. E aí eu entrei na seleção brasileira de kata. E aí foi quando eu comecei a me dedicar um pouco mais, comecei a levar os treinamentos mais a sério, tanto a parte física, a parte técnica, já pensando mesmo nas competições internacionais. Então foi algo muito natural e que foi acontecendo com o tempo mesmo, não foi nada planejado, nada disso. Will, e aproveitando, sim, tu chegou a participar na modalidade comitê? Cheguei, cara. Eu venho de um clube, na verdade, que desde pequeno, meu sensei, a gente sempre treina kata e comitê. Kihon, obviamente, a gente não tem essa divisão.
Lógico que você percebe que uns atletas, de repente, têm um estilo melhor para o kata, outros para o comitê, mas a gente sempre treinou os dois. Então, eu sempre competi kata e comitê. Sempre gostei muito das duas categorias, mas como eu entrei primeiro na seleção brasileira de kata, eu preferi focar um pouco mais no kata e estou até hoje aí. Uhum. Outra coisa, Will, ainda nessa questão de transição, assim, claro, às vezes é uma transição um pouco que a gente nem percebe, né? Mas o que tu viu de mais relevante, assim, que acabou mudando tu de patamar, digamos assim, para ser realmente, vou ser um profissional que trabalha aí, que participa de competições, enfim, e o que tu percebe, assim, que realmente fez tu, talvez não algo assim que foi um divisor de águas, assim. Fala para nós um pouquinho, assim, se tu percebe alguma coisa que teve. Sim, cara, com certeza. Bom, no nosso país a gente tem inúmeros atletas, o Brasil é um país de tamanho continental, então a gente tem muita gente boa, né? Muita gente boa fisicamente, muita gente boa tecnicamente, muito atleta bom, tanto física como tecnicamente. Então, para mim, pessoalmente, eu acho que a parte psicológica foi primordial, assim, né? Para, de repente, tentar focar um pouco mais e tentar tirar essa diferença dos outros atletas. Então, não vou dizer que desde muito cedo, porque a questão psicológica, a parte da psicologia esportiva, de fato demorou um pouco para entrar no meu cotidiano, mas quando eu percebi a importância dessa parte psicológica, foi o que eu quis mesmo me dedicar um pouco mais. Porque eu acho que não adianta, de repente, você estar bem fisicamente, ou você está bem tecnicamente, você está com o corpo muito bem, mas se você chega na competição e se sua cabeça não está boa, você acaba não rendendo, não tem jeito. Então, essa questão psicológica, eu acho que é algo muito importante, que eu acho que todo atleta tem que dar uma atenção especial, né, nesse ponto. Beleza, legal. Verdade. Ainda mais tratando de rendimento, né, que é o teu caso, e com o pessoal que tu compete, todo detalhe, né, é muito importante, e a parte psicológica realmente é fundamental, né? A pessoa muitas vezes cai numa chave, tem um adversário tal, e o cara muitas vezes tem pessoas que se mobilizam e tem pessoas que se desmobilizam total, né? Isso exatamente, cara. E como você falou, né, no alto rendimento, a gente vai estar competindo com os melhores o tempo todo. Então, você tem que estar com a cabeça boa, você tem que estar preparado para aquilo, para quando esse momento acontecer, você não ficar desestabilizado e acabar prejudicando o seu rendimento, né? Então, essa questão de estar com a cabeça boa realmente é fundamental. Nem sempre acontece, né? Mas a gente tenta. Sim, certo, isso aí. E... Bom, deixa eu ver aqui uma perguntinha. Sabe que aqui no Sul é todo mundo metido a machão, né, Will? Sabe que aqui o negócio... Eu queria ver contigo. Tu já sofreu alguma discriminação por ter escolhido kata e não comitê? Por que quem não conhece o Will? O Will é um cara grande, bonitão, fortão. E daí o cara chega, o cara desse tamanho vai fazer kata? O cara não luta? Como assim? Cara, discriminação não. Já passei por diversas brincadeiras, né? Porque principalmente o pessoal que não conhece a fundo o karatê. Normalmente quem não conhece acha que o karatê é só luta, é só trocar soco, e não conhece a parte do kata, a parte do kihon, que é a parte mais difícil, né? Desculpe meus amigos, meus colegas do comitê, mas é a parte mais difícil, assim, falando de competição, que precisa mesmo de um pouquinho mais de dedicação, um pouquinho mais de atenção aos detalhes. Não que o comitê não precise, não é isso, mas a gente sabe que no kata cada detalhe faz diferença. Então é inevitável, né? A gente sempre passa por algumas brincadeiras, mas eu sempre levo uma boa, não tem problema nenhum com isso, não. Hashtag polêmica, né, Will? Hashtag polêmica, exatamente. Porque, na real, é aquela coisa, o kata ele é muito detalhista, e mesmo que tu tenha um outro competidor, na verdade, nós, né, é o atleta, ele com ele mesmo, porque ele não tem como interferir no outro competidor. Né? Diferente do comitê, que muitas vezes o outro atleta pode ser muito melhor, mas que se tu montar uma estratégia de luta que encaixe, tu pode superar um cara que é muito melhor do que tu. Né? Exatamente. Tu consegue fazer esse jogo.
E no kata tu não tem o que fazer. Eu vou fazer o quê? Uma careta pro cara antes dele fazer o kata? Né? Pode ser que tenha gente que fica se encarando e coisa assim, que pode ser que abale, mas difícil. Tu não tá ali, tu não tem como interferir diretamente no adversário. Tu tem que cuidar de ti mesmo, né? Então, é detalhe, detalhe. Talvez até por isso, né? Que nem tu comentou, né? O psicológico é ainda mais importante, né? Porque é tu contigo mesmo, do início ao fim, né? No comitê você pode de repente iniciar uma luta perdendo, sei lá, se toma um chute na cabeça, você sai perdendo de 3 pontos, você consegue virar a luta perfeitamente. Mas imagina se no kata você entra e já escorrega no início do kata. Pô, para você recuperar isso e tudo mais, é praticamente impossível, né? Então você tem que estar realmente focado ali, como o Zé falou, né? Você contra você mesmo. Obviamente, hoje, nesse sistema novo de competição, você não tem os confrontos direto ali nas rodadas preliminares, mas antigamente você tinha um confronto direto. Então, você tem o seu adversário, mas você está competindo contra você mesmo, né? Você tem que fazer o seu melhor, você tem que dar o seu melhor, e é isso. Esperar o resultado, mas focar no seu, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Will. Bom, imagino que tu tenha, obviamente, uma vivência internacional também, né? Em todo esse período aí como atleta da seleção e tal. E o que tu percebe, assim, se tu chegasse a ter essa experiência de ver o que tem de diferente, de repente, em outros lugares, que em relação à estrutura de karatê, enfim, que tu acha que aqui poderia ser melhor, ou, enfim, que são evoluções normais que a gente ainda não chegou, algo nesse sentido, assim, que tu tenha percebido. Falando assim, especificamente do Catar, a gente, infelizmente, ficou um pouco atrás em relação ao comitê no nosso país, pelo critério natural mesmo, né? A gente tem o Douglas, a Valéria, que estão aí há bastante tempo, trouxeram inúmeros resultados para o nosso país, e isso fez com que o comitê se desenvolvesse com a velocidade um pouco maior. No Catar, a gente tem um histórico muito bom também. A gente tem a Alessandra Caribé, que foi medalhista, que é daqui da Bahia, inclusive, foi medalhista de bronze no Mundial 2004, no México. Nesse mesmo Mundial, a equipe dela, formada pela Patrícia, era a Alessandra Caribé, a Patrícia e a Cíntia, foram bronze também. Marco Aurélio, nesse campeonato mundial, também foi muito bem, infelizmente acabou sendo desclassificado, mas a gente tem um histórico muito bom de kata também. Porém, isso acabou se perdendo. O nosso país, como eu falei agora há pouco, é um país enorme. A gente tem atletas bons em todo canto e é muito difícil a gente reunir todos para estar sempre treinando, sempre trocando experiências, aquele famoso intercâmbio que é muito importante. E quando a gente olha para a Europa, por exemplo, que é a grande potência hoje, né, o bloco com o maior número de atletas de alto nível mesmo, a gente percebe que os países são bem menores que o Brasil, então eles estão sempre treinando junto, a equipe está toda junto o tempo todo. A facilidade também de deslocamento entre um país e outro para competir, para treinar, é muito mais fácil. Então eu acho que por conta desses detalhes a gente acaba ficando um pouco atrás. Mas referente a material humano, a gente não deixa a desejar a nenhum país. Novamente frisando, né, a gente tem atletas muito bons, a categoria de base está subindo aí muito forte. Então, o que falta mesmo é essa questão de intercâmbio, de viajar mais, de treinar com técnicos que têm uma visão diferente para a gente absorver metodologia diferente. Eu acho que tudo isso acaba enriquecendo o nosso kata, né? Sim, sim, sim. Não, realmente. Essa questão da logística sempre foi um problema, né? Eu lembro que a CBK já tentou resolver isso de inúmeras maneiras enfim, como tu mencionou, né? O Brasil é um país muito grande, então é um desafio. Infelizmente, Sim. qualquer coisa que tu vai querer fazer nacionalmente é algo que eles têm essa questão logística acaba matando muito assim do que se pretende, né? Com certeza. Exatamente. E aí, Zé? Vou ver aqui. Quem foi o teu maior incentivador para treinar karatê? Cara, teve a família, né, que te empurrou porque tu estava incomodando demais, mas assim, aquele cara assim que chegou, Will, cara, tu leva jeito pro negócio, vamos, persiste, assim, toca, mantém o foco. Quem foi esse cara? Eu ia falar da família, né, que você frisou. Minha família é meu maior incentivador, sempre me apoiando, dando força e tal.
Mas eu acho que o meu sensei, meu professor, João Luiz, como eu falei, eu comecei o karatê com ele, lá molequinho ainda, com 5 anos, e estou até hoje. Vou estar com ele hoje mais tarde, treinando. Ele sempre foi meu maior incentivador, sempre acreditou em mim, mesmo nos momentos quando eu não acreditava, né? A gente tem sempre altos e baixos na carreira esportiva, então às vezes você está meio que duvidando de todo o processo e tal, mas ele estava sempre ali apoiando. Então ele sempre foi meu maior incentivador. O professor Silvio Lopes também, hoje já falecido, mas foi um grande incentivador também, né? Ele fortaleceu muito o kata aqui da Bahia, sabia demais. Então sempre me deu muito apoio. Então eu citaria esses dois nomes aí, professor João Luiz, professor Silvio Lopes. Legal. Will, eu tenho uma outra para ti. Bom, tu já mencionou, né, sobre a questão do kata, precisar muito dessa questão do detalhe, né? E isso envolve uma questão muito psicológica também, que a gente já falou. Que é justamente quando tu chega naquele teu platô, né? Tu evolui, e de repente tu chega naquele momento em que fica difícil de perceber uma evolução, né? Que as evoluções, elas são pequenas evoluções que nem o Zé falou, né? Da Sandra Sanches, pô, vai demorar mais 10 anos para eu, eu chegar lá, ou para eu melhorar tudo aquilo que eu gostaria, enfim, né? E acho que a questão psicológica pega muito nisso, assim. Como é que tu percebe, e se funciona assim para ti também, né? Se tu consegue chegar a perceber que esses pequenos movimentos, assim, e como é que tu tenta se preparar para isso, né? Porque é uma questão muito psicológica mesmo, né? Da gente tá ali, tu vê que não tô conseguindo, Fala um pouquinho para nós como é que funciona, assim, para ti. É justamente esse fator psicológico que vai auxiliar nesse momento, né? Como você comentou, a gente chega em um nível que a evolução ela é muito lenta, a gente não percebe que você melhorou muito ou que de repente você caiu muito. Então você tem que estar com a cabeça muito boa, porque senão você imagina que você está treinando e não está evoluindo. Eu lembro que eu conversei com a Sanches no Chile, se eu não me engano, em 2018, talvez, e aí ela falou essa questão, né, que ela ficou anos, de repente não ganhando, não entrava na seleção espanhola, e se de repente ela não tivesse o psicológico bom, acho que muitos atletas desistiriam, né? Não ia ter essa resiliência de continuar treinando, de acreditar em todo o processo e buscar o seu objetivo maior. Então, acho que você precisa mesmo se atentar a esses detalhes e acreditar no processo. Você tem que ser resiliente, porque nem sempre você vai estar evoluindo, nem sempre você vai estar muito bem, nem sempre você vai treinar bem, mas hoje, ok, não foi tão bem assim, mas amanhã é outro dia e está sempre trabalhando. Eu acho que o segredo é isso, trabalhar e acreditar no processo, por mais difícil que seja em determinados momentos. É verdade. Isso Beleza. Todo grande atleta, né? Parece que é uma regra. Né? Todo grande atleta ele passa por isso. Que nem o Antônio Dias, né? Que ele tinha perdido para o Valdez, acho que foi no Japão, uma decisão meio polêmica, e ia parar. Né? Mas daí o técnico dele, o professor dele, falou: não, tenta pelo menos mais uma vez. E daí foi lá e foi campeão mundial, né? Mas ele ia parar, ele ia desistir. Porque ele tá sempre batendo e não conseguia. Sim. E até faço uma indicação de livro que fala um pouco disso, até um pouco, não necessariamente especificamente a isso, né? A questão do karatê, né? Mas relacionado a essa questão dessa evolução, que é o livro chamado Mastery, que é do George Leonard. Ele fala um pouco disso, dessa evolução e dessa questão do platô. Muito interessante, eu recomendo aí. Depois o Zé bota na ediçãozinha aí o livrinho pra gente fazer uma propaganda grátis. Legal. Porque o livro vale a pena. Uhum. Não, aqui a gente faz propaganda de tudo, cara. A gente não ganha um centavo, mas a gente faz propaganda, não tem problema. Depois, quando tiver, depois manda também ali as academias que te ajudam, o pessoal que te ajuda, manda link do pessoal todo, assim. Pode fazer o merchan, que depois a gente coloca tudo na descrição aqui, tá? Não fica acanhado. Aqui todo mundo é casa da mãe Joana, né? Todo mundo ganha, menos nós. Cara, a gente sabe que no nosso esporte isso é importante demais. Né? Infelizmente, o karatê ainda é um esporte amador, então a gente precisa mesmo fortalecer essas parcerias e valorizar quem está junto com o atleta. Né? Isso é importante mesmo. Isso aí. Até ia ser uma da próxima pergunta aqui, Will.
Cadê? Bom, quando tu chegou ao nível de rendimento, né, como foi conseguir dinheiro para bancar essas viagens? Porque a gente sabe que, pô, disputar a Premier, ir para uma competição nos Estados Unidos ou aqui na América, ou em qualquer lugar do mundo, querendo ou não, é um gasto grande, né? E como é que foi assim conseguir essa verba? Assim, vocês, eu sei que agora, né, depois que o atleta vence brasileiro e conforme a situação ele consegue bolsa atleta, consegue outros incentivos. Mas como foi assim para ti conseguir? Não sei como é que está a questão de patrocínio, né? Conseguir patrocínio muito mais assim no início da carreira, conseguir patrocínio, conseguir uma bolsa, um apoio regional ou local. Como é que foi para ti assim se virar no início da tua carreira e hoje também, né? Porque tu já está um bom tempo e a gente sabe que o gasto de um atleta de rendimento é um absurdo. Muitas vezes o pessoal acha, o cara ganha uma bolsa e fica reclamando. Cara, a bolsa muitas vezes não paga nem o trabalho médico de fisioterapeuta ou um técnico, um fisiologista, ainda tem que pagar mais viagem, né? Toda essa função. Como é que funciona, Will? Como é que funcionou para ti e funciona hoje isso? Cara, essa questão financeira acho que a grande maioria dos atletas no Brasil é o grande calcanhar de Aquiles, né? É o grande problema de todos os atletas. Acho que não tem um atleta que você converse que não tem essa questão de dificuldade de patrocínio e tudo mais. Para mim, o início eu acho que foi muito parecido com a grande maioria também, é o famoso patrocínio, né? A família que apoiava mesmo, que investia para eu poder viajar, até internacionalmente também. A gente sabe que o investimento é alto, não é nem um pouco barato, mas eu sempre estive muito certo do que eu queria, né? Então, eu precisava fazer algum investimento e sempre corri atrás. Na própria academia mesmo, a gente sempre tentou fazer rifa, fazer algumas ações que pudesse arrecadar dinheiro para poder viajar e estar cobrindo essas despesas, né? Com o passar do tempo, a gente foi recebendo, óbvio, com os títulos aparecendo, o apoio fica um pouquinho mais fácil, né? Então, tem o Bolsa Atleta, que é o apoio do governo federal. Aqui no nosso estado, a gente tem um programa muito bom também, chamado Bolsa Esporte, que é muito similar com o programa federal. Apesar de que ele está suspenso há alguns anos, acho que uns 3 anos, que não paga, não abre inscrição, mas ajudou bastante por muito tempo. E fora isso, é tentar conseguir apoio de empresas privadas. Eu tive algumas empresas também que me auxiliaram muito nesse processo, né, de preparação, de viagem, de treinamento, que a gente sabe que são muitos. E no Catar, especificamente, a gente sabe que é muito importante a gente aparecer nas competições, né? Porque não adianta você ir em uma competição, de repente o Open de Paris, que é no início do ano, e aí fica o ano todo sem disputar uma etapa do circuito, você acaba caindo no esquecimento, né? O árbitro não lembra mais de você, e você não evolui também. Então, acho que é importante a gente participar de todo o processo, né? E realmente é muito difícil. Mas o início foi família mesmo apoiando, a gente fazendo esforço na academia, e aí com os títulos vindo, a gente conseguiu alguns outros apoios. Isso é complicado esse início. Então, gurizada, quem está começando no Karatê e quer investir na carreira de atleta, tem que se virar, vai ter que fazer rifa, vender pizza, pão de queijo, né? Fazer alguma coisa para pegar esse dinheiro, porque não é fácil, né? Zé, e legal a gente falar isso para a molecada que está chegando, os atletas que de repente sonham em chegar na seleção sênior e representar o Brasil em Mundial, Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, enfim, nada vai vir fácil, nada vem fácil, a gente precisa mesmo correr atrás, investir, a gente vai bater numa empresa, vão dizer não, vamos bater na segunda, vão dizer não também, mas é aquela questão da resiliência, né? A gente está com um psicológico forte também, ter certeza do que quer e correr atrás. Com certeza as coisas acontecem, né? Parece que não, mas elas vão acontecendo. É isso aí. Felipe, alguma tua ou continua aqui? Não, tenho mais uma. Agora a gente tá andando no tempo, né? Sim. Estamos atualizando. Eu acho que agora podemos já falar da situação mais atual, assim, né, Will? Pandemia, mudança drástica na rotina, principalmente para atletas, né, e tal. Como é que tu foi impactado por isso, né? E como é que tu tem conseguido lidar e se organizar, né, para poder
manter treinamentos, conseguir, que nem tu comentou, né, participar de etapas, enfim, de competições? Como é que tem sido para ti esses dois, quase, bom, um ano e alguns meses aí de quarentena? A questão da pandemia no início foi algo que me afetou bastante, inclusive, acho que a mim só não, né? Afetou a todo mundo, foi algo que acho que ninguém esperava, mas para a gente que estava num processo de classificação olímpica, realmente foi um baque muito grande. E de repente a gente vê competições importantíssimas sendo adiadas, depois sendo canceladas, academias sendo fechadas, dojos também sendo fechados por conta dos decretos, né, municipais. Aqui em Salvador, acho que no Brasil todo também, acabou que tudo teve que parar. Então realmente foi um baque muito, muito grande. Tive que contar mais ainda com o apoio psicológico. O COB deu todo o suporte para a gente, a Confederação Brasileira também. A Confederação, inclusive, ela iniciou um processo logo acho que nos primeiros meses da pandemia. A gente tinha os treinamentos da seleção online, então quem tinha espaço de repente em casa, na varanda do apartamento, enfim, na academia, a gente conseguia estar treinando de forma virtual, de forma online. Obviamente que não é a mesma coisa da gente treinar na academia, treinar com a presença do seu técnico, com os colegas, mas era muito melhor do que ficar parado sem treinar. Então, supria de alguma forma, mas eu te confesso que para mim foi extremamente difícil esse baque, né? Ter que parar tudo e você mudar todo o planejamento, recalcular a rota. Foi bem difícil. Está sendo muito difícil, que a gente ainda está passando pela pandemia, né? A gente ainda não superou, mas é tentar se adequar da forma que dá e treinando como dá, e não pode parar, né? E chegasse a participar de alguma competição durante esse período? Como é que foi? Não participei de nenhuma competição. Aconteceram algumas competições virtual, né? Mas eu não participei. Eu ministrei alguns cursos apenas e treinamento. Foquei só no treinamento. Eu acho que foi um período importante também para, de repente, a gente focar em detalhes que a gente acaba deixando para trás. A gente sabe que o nosso calendário ele é muito apertado, né? Competição em cima de competição, todo final de semana, todo mês viajando. Então, tem detalhes que a gente acaba não tendo tempo suficiente para treinar. Então, com essa pandemia, as competições todas suspensas, então eu particularmente aproveitei esse momento para ajustar alguns detalhes ali, base, que tem muita coisa para corrigir. Então, é mais ou menos por aí. Legal. Bom, Will, estamos chegando na atualidade praticamente. Agora já falamos em pandemia e agora nós temos, para quem é do Karatê, eu acho que antes do Will nascer, a gente já sonhava com o Karatê nos Jogos Olímpicos, né? E eu acho que quando eu comecei o Karatê, eu acho que o Williams estava nascendo quando eu comecei a treinar Karatê. Então, desde aquela época, a gente já falava do Karatê ir para as Olimpíadas. E agora os Jogos Olímpicos estão aí, né? E que sentimentos tu tens, tu como um atleta que eu acredito que tu vai disputar a vaga no Qualify em Paris, eu não sei como é que tá o teu cronograma. Então, na verdade, a seleção brasileira fez uma seletiva no início do ano passado, e foi um atleta de São Paulo que classificou. Eu acabei não classificando, então não vou ser eu que vou representar o Brasil no Qualify, vai ser um atleta do estado de São Paulo. Mas, para mim é uma sensação gratificante demais, né? Jogos Olímpicos, apesar de... Hoje eu sou reserva da seleção, mas só de participar de todo esse processo, infelizmente para mim, depois dos Jogos Pan-Americanos, foi a competição que eu não fui tão bem, foi a competição mais importante para mim até hoje. Eu não rendi tão bem, muito por conta de algumas questões psicológicas, e isso afetou muito o meu rendimento nos meses seguintes, e foi logo depois tinha a seletiva e tudo mais, eu acabei não competindo tão bem, sem tirar o mérito dos outros atletas, não é isso, mas eu fico muito feliz do Karatê estar nos Jogos Olímpicos, e a gente tem aí atletas do nosso país praticamente já dentro das Olimpíadas, com um pezinho ali, outros ainda no processo de classificação, mas eu procuro ajudar e procuro torcer o máximo possível para todos eles. Uhum. E
Bom, tu tá dentro desse processo, né? É algo fabuloso, é algo que todo mundo sempre sonhou. E mesmo que tu não estando como titular, assim, no momento, mas tu tá ali, daqui a pouco o cara torce o pé, ó, Williams, é tu que vai, tem que estar com carimbo lá do passaporte em dia, né? Tem que estar com treinamento em dia, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? E, Exatamente. mas, cara, eu imagino, eu fico super feliz, né, pelo Karatê estar nas Olimpíadas, estou feliz, espero que os brasileiros conquistem, né? A gente tem ali alguns brasileiros que estão na porta para carimbar a ida deles para Tóquio. E qual é o teu sentimento, assim, teu, assim, pô, eu faço parte desse time, assim, eu tô nesse jogo, sabe? Como é que é o sentimento do atleta nesse momento? Cara, eu lembro como hoje, o dia que foi anunciado, né, que o Karatê entraria nas Olimpíadas, foi nos Jogos Olímpicos aqui do Rio, 2016. E no momento eu conversava com alguns amigos de fora do país e tal. E a gente aqui, óbvio, os Jogos Olímpicos era aqui no Brasil, então a gente tinha acesso mais rápido às informações. Então estava todo mundo numa ansiedade muito grande. E para mim foi um misto de sentimentos, assim, acho que muita felicidade mesmo, né? Lembro que eu fiquei muito emocionado quando bateu o martelo que o Karatê estaria nos Jogos Olímpicos, porque, como você citou, né, sempre foi o sonho de todos os atletas, de todos os karatecas, que o Karatê pudesse fazer parte dos Jogos Olímpicos. E, de repente, isso acontece nos Jogos Olímpicos no Japão, em Tóquio, no berço do Karatê. Então, isso é muito, muito significante, né? A competição do Karatê vai acontecer num ginásio também místico, né? Então, é algo realmente que me deixa feliz demais. Felipe? Legal. Ah, eu não sei, Zé, até a gente não te perguntou também, Will, como é que tu tá de horário, né? Até pra Não, dá para gente levar saber até... mais uns 20 minutos aqui, tranquilo. Até as 3 eu me programei. Tá. Ah, Eu beleza. acho que a gente podia pegar agora, Zé, e fazer o bookmaker, que daí a gente pode discutir em cima. O que tu acha? Ah, sim, Que daí tem bastante tempo. vamos pro bookmaker, então. Uh, Will, nós temos um bookmaker, né? No caso aqui, nós vamos tratar do, óbvio, catar masculino, né? E por enquanto a gente não está pensando no resultado das Olimpíadas. A gente está pensando no quais os 10 atletas que tu acha assim que vão estar, né, nessa disputa olímpica, né? Aham. Em quem que tu apostaria? Se tu tivesse que fazer uma aposta, uma fezinha ali, em quem tu votaria para ir pros Jogos Olímpicos? Legal. Bom, a gente já tem 4 atletas classificados, né? Que é o Quinteiro, da Espanha, o Ryoki Una, do Japão, o Sofoglu, o turco, o Dias. Na verdade, o japonês por ser o país sede, né? Então a gente tem Espanha, Japão, Turquia, o Bussato, da Itália, Sabe? e o Antônio Dias, da Venezuela. Já temos 5 aí. Cinco atletas. A gente tem uma gama de atletas muito forte aí brigando e se preparando também para o Qualify, né? Esse final de semana, inclusive, a gente vai ter uma préviazinha aí do que vai acontecer. Então, eu citaria, vou colocar Brasil, obviamente, porque a gente vai estar lá, a gente tem que acreditar no nosso, a gente tem Tem que. potencial para Isso aí. isso. Brasil, eu colocaria o alemão, o Smogur, né? Eu acho que Uhum. ele tá muito bem, de repente é um forte candidato aí. Acho que o Ariel Torres também, o americano, ele tá vindo muito forte, inclusive ele medalhou, se não me engano, um bronze na última etapa da Premier League. E tem vários, cara. Tem os atletas do Marrocos, que eu acho que vai chegar forte também. O, Tem o Adnani do Marrocos. o Adnan, exatamente. Ele tá, inclusive, muito bem colocado ali no ranking olímpico. Ele tem um Shotokan também. Ele tá em 17º no Olímpico. Então, ele tem um Shotokan que eu particularmente, eu gosto muito. É um estilo que eu gosto muito. E é um grande amigo, eu torço bastante por ele. Torço muito que ele classifique. E aí, ali na Ásia, a gente tem os atletas de Taipei também, que é um atleta muito forte. Tem um atleta de Hong Kong, se eu não me engano, Hong Kong não, desculpe, da Coreia, o Park. Ele é muito forte O também. Parque. Uhum. Então, enfim, eu acho que são muitos atletas, cara. Tem muito nome forte aí que pode surpreender, mas eu acho que esses
vão chegar ali na cabeça. É aquela coisa, né? Muita gente olha assim, o cara tá lá em 17º, 16º no ranking, mas isso não significa muito, né? Porque no início do ranking, nós temos japoneses e turcos. E não adianta, e japonês é o Kiuna e turco é o Sufoglu, né? Então, exatamente. O resto desse pessoal tudo cai fora. Então, por exemplo, o 12º do ranking, que é o Ariel Torres, ele já vai para as cabeças, né? Se tu pensar assim em questão de ranking. Claro que eles não vão entrar mais pelo ranking, é difícil bater ali bater a pontuação do Bussato, mas num qualify, eles vão estar no qualify, né? Eles Exatamente. vão estar lá. E, por exemplo, todos esses aqui do Japão e da Turquia não vão poder se inscrever. E era justamente o que eu ia comentar agora, né? O Qualify é um atleta só por país. Diferente da Premier League, que a gente tem vários atletas do Japão, todos com nível altíssimos, vários atletas da Turquia, então todos eles chegam ali na cabeça. No Qualify vai ser diferente, né? Somente um atleta por país. Então, o Japão não vai ter representante, Turquia também não vai ter representante, que eles já estão classificados pelo ranking. Espanha também não vai ter, Itália. Então, aí já tira uma cacetada de atletas muito bons e aí abre espaço para todos os outros, né? Mas eu acho que vai ser uma competição muito, muito disputada, vai estar bem forte realmente. E com certeza o psicológico, como tu falou, vai bater forte. Né? Porque o cara que tremer um pouquinho, passar mais de 15 segundos do banheiro, tá fora. Esse aí é... Vai, porque é uma competição diferente de qualquer outra, né? De todas as outras que qualquer um atleta já viveu, é um qualify para as Olimpíadas, né? A gente tem Premier League, a gente tem Campeonato Mundial, que são campeonatos de extrema importância, que bate o friozinho mesmo na barriga, bate o nervosismo, mas nenhum evento desse classificava direto para as Olimpíadas, né? Para os Jogos Olímpicos. E esse é algo que a gente nunca viu, então vai ser... E também tem outra, né? A gente não sabe quando vai ser a próxima também, né, Will? Pois é, cara. Torcemos para que tenham próximas, mas, né? Por enquanto não se sabe quando que vai ser a próxima. Infelizmente, para 2024, está praticamente certo que o Karatê não vai estar presente, né? Foi um golpe duro, uma surpresa, inclusive, porque a França tem um Karatê muito forte, né? Então a gente imaginou que os franceses iriam apoiar a presença, a permanência do Karatê, né? Mas infelizmente isso não aconteceu. Mas vamos torcer, né? Tudo pode acontecer aí. Vamos torcer, né? Para isso se resolver. Mas o Karatê logo... É aquela coisa, eu tenho mais 30 anos para ficar torcendo pro Karatê entrar nas Olimpíadas. Somos todos jovens. Pois é, temos tempo aí pela frente. E aquela coisa, Olimpíadas agora tá ok, mas não tem problema. O Will tá com 31, ele pode esperar mais 2 ciclos olímpicos para ficar nos cascos, que nem a Sanches ali, e dominar as Olimpíadas, né? Então, tranquilamente. E isso é uma coisa interessante, né? Porque antigamente tu pegava um atleta lá com 30 anos, já... Né, daí tinha também a forma de treinar era um pouco diferente, daí tinha muita lesão e coisa, a vida útil de um atleta, né, com 30 anos acabou. Hoje em dia não, 30 anos tu nem chegou no teu auge ainda, né? A gente pega ali o Quinteiro também tem quase 40 anos, né? A Sanches tem vários atletas, com o Antônio Dias, sabe? Então, isso é muito bom, né? Porque tu vê o atleta, ele tem condições de usar aquele amadurecimento e ainda ter uma condição física para isso, que muitas vezes a gente pensa, o cara, agora que eu tenho uma cabeça boa, o meu físico já não aguenta, né? Mas hoje em dia não, hoje tu consegue, com os treinamentos que tem hoje, tu mantém a qualidade da física, né, muito mais tempo e consegue agregar também essas duas valências, né, o mental e o físico. Eu acho que isso, ainda mais no kata, eu acho bem válido. Eu acho eu acho, Will, tu tá no início da carreira ainda, Will. Tá bem no início ainda. Mas tem muita coisa, né? Se eu não me engano, o Valdez não foi? Foi pela primeira vez, acho que foi a segunda vez que tinha 32. Se aposentou com 36 em segundo colocado. Então. Cara. Ele foi um dos primeiros. Foi, sim. O atleta de kata, eu acho que ele precisa dessa maturação, né? Precisa dessa maturação até para a cabeça ficar boa e tal. A gente sabe, como você trouxe, os grandes atletas hoje do mundo de kata, ele tem essa faixa, 35, próximo dos 40 anos.
antigamente a forma de treinamento era muito lesiva, né? Então a forma de treinar evoluiu muito. A gente tem hoje a fisioterapia esportiva, a preparação física também é muito específica. Então isso acaba ajudando muito a nossa vida útil, né? Então eu acho que se o atleta se preparar, se o atleta se cuidar, dá sim para chegar até ali próximos 40, aos 40 anos, competindo no alto nível sem problema algum. Isso é muito bom para os atletas, né? E Will, a gente já falou um pouco sobre isso, sobre a questão, assim, a dificuldade que é de preparar um atleta de alto nível, de alto rendimento, né? Aqui no Brasil, porque a gente é um país continental, realmente o pessoal que não conseguiu não ter uma base financeira também fica bem comprometido. E, Will, se tu fosse dirigente, hoje, Will, tu vai ter a caneta, tu vai ter um caminhão de dinheiro, o que tu faria pra gente, assim, garimpar e preparar realmente atletas, assim, vamos botar o Catar do Brasil, assim, Japão vai correr atrás da gente. O que o Will faria? Will, tu tem a caneta e tu tem o dinheiro que tu precisar para botar o Brasil no topo. Responsa, hein? Que responsa. Cara, mas eu acho que eu não fujo muito daquilo que eu comentei lá no início, a questão de estar todo mundo junto. Então eu acho que tentar reunir a quantidade maior possível de atletas de Catar e ali a gente trabalhar com tempo, trabalhar com calma para ajustar os detalhes e intercâmbio, de repente viajar a equipe toda para a Europa ou de repente trazer um técnico que pudesse agregar alguma coisa diferente para a gente. Não que a gente não tenha grandes técnicos aqui, a gente tem sim, mas justamente para ter essa visão diferente, para a gente absorver mais coisas. Mas eu acho que o segredo é esse, é intercâmbio e treinar junto e evoluir, crescer todo mundo junto. E é o que acontece no comitê. Você vê que no comitê os treinamentos acontecem de forma mais fáceis, os atletas conseguem viajar e treinam com atletas de outros países, uma facilidade muito maior do que os atletas do Catar. Obviamente que a gente tem diferenças de estilo também, tem Shotokan, tem Goju, tem Shitoryu, que no comitê não existe, a luta é uma só. Então você pega um atleta Shotokan e um atleta Shitoryu, eles vão lutar de forma igual. No Catar não, tem as especificidades de cada estilo, mas eu acho que é importante sim estar junto, estar treinando e poder ter essa troca, e aí todo mundo eu acho que cresce, né? E aí nosso Catar ficaria mais forte, com certeza. Beleza. Felipe, temos mais 10 minutinhos. Eu quero ir para uma outra vereda aí, Rio. Vamos ver se tu consegue me acompanhar nessa. Bom, o mundo tá tecnológico, né? E cada vez mais surgem novas tecnologias que mudam completamente a forma como a gente faz as coisas, né? E os esportes, por mais alguns mais seculares que sejam, estão sofrendo esse impacto, né? E eu queria saber de ti como é que tu percebe essa questão da evolução tecnológica aplicada às artes marciais como um todo, assim, obviamente que, né, o teu conhecimento maior no karatê em cima, mas como é que tu vê, assim, de forma geral, que a tecnologia daqui a pouco pode nos ajudar de alguma forma, tanto na evolução de atletas, quanto enfim, no esporte como um todo, assim, como é que tu vê isso, assim? Cara, eu acho que isso tudo é muito positivo, né? Essa interação da tecnologia com os esportes e tudo mais. Até pouco tempo atrás, eu acho que até um pouco antes da pandemia, era muito mal visto nessa questão de treinamento online, o pessoal falava muito sensei YouTube e tudo mais, mas a gente precisou entrar nessa pandemia para a gente ver que essa ferramenta, a internet, ela pode auxiliar demais a gente. As informações chegam muito mais fáceis, as informações chegam de forma muito mais rápida para a gente. Então, hoje eu estou aqui em Salvador, estou conversando com vocês, estão em Porto Alegre, não é isso? Estão em Porto Alegre. De repente, a gente pode estar trocando experiência com um atleta que está na Europa. Então, eu acho que isso é muito positivo e muito válido, e a gente tem que sim se adaptar e trazer isso para o nosso cotidiano, né? Tentar agregar o máximo possível e evoluir junto. As coisas evoluem. Assim como o treinamento físico evoluiu, os atletas antigamente chegavam nos 30 anos, de repente com muita lesão, estourado.
A tecnologia evolui também, então a gente tem que acompanhar, senão a gente acaba ficando para trás, né? Hoje a gente já tem competições, a gente teve várias competições online de karatê, a gente tem alguns outros esportes também que estão acontecendo competições virtuais, então é a necessidade que faz as coisas acontecerem, né? Então, para mim, é tudo muito positivo e a gente tem sim que aproveitar. Pois é, seguindo ainda, né, nessa linha de pensamento, assim, tu é formado em educação física, né? Na verdade, eu sou formado em fisioterapia. A Fisioterapia. educação física foi o meu primeiro curso. Depois eu tive que trancar, muito por conta dessas viagens. Eu ainda estava na categoria de base, na seleção sub-21, e os treinamentos aconteciam no Rio e São Paulo, e eu tinha que estar o tempo todo viajando, e aí não conseguia acompanhar. Tranquei a faculdade de educação física. E aí, nesse meio tempo, eu sofri uma lesão, e foi onde eu conheci a fisioterapia e a fisioterapia esportiva, e aí acabei apaixonando. E aí, quando eu voltei para Salvador com o tempo, eu já voltei para o curso de fisioterapia. E aí eu formei fisioterapia e administração também. Legal, legal. Não, porque eu acho que, querendo ou não, né, a tecnologia também está inserida nesse meio, né, da parte de preparação, recuperação, como tu mesmo trouxe para nós agora, né, a questão de lesões e afins. E o que tu percebe, talvez, né, nessa tua caminhada, né, já dentro, até como profissional, que mudou também, né, que vem mudando do pensamento e tal, da questão de preparação, da questão de preparação física, né, dos cuidados com o atleta, enfim. O que tu vê que já evoluiu bastante, e até coisas que voltando até uma outra pergunta que eu fiz antes, que coisas que daqui a pouco tu viu fora, que aqui a gente ainda não faz tão seguido, ou boas práticas que tu trouxe, enfim. Novamente, né, é a evolução natural das coisas. E dentro da preparação física e tudo mais, e preparação técnica também, as coisas funcionam da mesma forma. Vou citar, por exemplo, a gente tem um aparelho hoje da fisioterapia, que é um infravermelho, que ele detecta, né, qual músculo do seu corpo você está com um estresse elevado, você está com alguma lesão, você corre risco de lesionar de forma mais rápida ou mais fácil. E, de repente, com isso, você consegue planejar o treinamento e a recuperação, de repente, do atleta de uma forma muito mais específica, né? Antigamente, a gente não tinha esses equipamentos. Obviamente, estudos na área sempre existiram, mas era um pouco mais difícil, né? Hoje, a gente tem esses recursos. A confederação, inclusive, dá esse suporte para a gente. A gente tem o pessoal da preparação física, a gente tem os fisioterapeutas que nos acompanham nos training camps. Então, essa tecnologia já está inserida no nosso dia a dia e a gente tem que usufruir mesmo o máximo possível. Legal. Pô, se eu pegar um aparelho desses e passar o scanner em mim, ele vai dizer, fica deitado e não se mexe mais. Não levanta nunca mais. Não levanta mais. Não, mas imagina isso para um atleta, cara, é ouro, né? Imagina tu saber, ó, o músculo tal tá sofrendo, coisa tem que recuperar. Pô. Isso... Não, é sensacional e ajuda muito no treinamento, né? Sim, nossa. De repente você pega ali, você vê que o posterior da coxa tá um pouquinho mais estressado, tá ali um pouquinho mais inflamado, então você já de repente diminui a carga de treinamento, você não treina tanto chute, tanto maigiri, que a gente sabe que exige muito, e aí foca em um outro movimento. Se a gente de repente não tivesse essa tecnologia, vamos insistir lá no maigiri, na base, explosão, e aí o atleta acaba lesionando e de uma véspera de uma competição. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem esses benefícios aí, ao nosso favor, né? Certo. Até uma abordagem direta, né, Will, também. Daqui a pouco, tá com aquele músculo mais estressado, de repente tu consegue fazer algum tratamento específico ali para, vamos... Sim, então, sem dúvida. Agora vamos, vai lá, semana que vem tem uma competição, vamos, de repente, dar uma relaxada melhor, com uma coisinha ali, um trabalho mais específico, né? Com certeza. Claro, sem dúvida. É uma grande... Essa equipe multidisciplinar tem que estar trabalhando junto o tempo todo, com o feedback do atleta, porque afinal o corpo é do atleta, né? Então é ele que sente ali, mas a equipe tem que estar em volta para dar todo o suporte tecnológico, manual, qualquer que seja. Legal. Isso aí. Então, bom, Felipe, tuas considerações finais? Não, acho que é agradecer, né, Will, por nos dar essa oportunidade, né, da gente poder conversar e trocar uma boa ideia. Foi muito, muito legal, né, o que tu trouxe para nós e tal, ter essa visão de um atleta que está lá, está batalhando, está lutando e
E ter essa visão é muito importante, assim, acho que para todo mundo, né? Para entender como é que é essa rotina, quais são os desafios, né? Que a gente falou muito sobre isso também, né? A questão psicológica, a questão de estrutura, a questão, né, de grana, que querendo ou não faz parte, né? Então, acho que foi muito boa. Eu queria agradecer o Will pelo tempo. E é isso. Então, Will, também queria te agradecer muito pelo teu tempo aí, a tua troca de informações com a gente, responder perguntas, né? A gente conhecer um pouco mais do dia a dia do Williams, o que acontece, né, com um atleta de rendimento, as dificuldades que é numa época de pandemia, lesões, rotina de treino, aquela coisa de persistir sempre, né? E sempre que eu falo sobre Catar, ou falo até em outros trabalhos que eu faço, eu sempre menciono a tua pessoa, Will, que eu nunca esqueço. Em 2012, nós lá no US Open, lá nos Estados Unidos, e na final do Catar feminino, que nós comentamos sobre quem seria a vencedora. Não me lembro agora quem eram as atletas, eu acho que uma das atletas, acho que era até a Sakura, se bobear. Eu não me recordo. Se eu não me engano, foi a Sakura e a Dimitrova, talvez? Não, eram duas de olhinho puxado. Não me recordo também. Mas não me recordo perfeitamente. E eu me lembro que daí eu sei que eu perguntei pro Will, quem que tu acha que vai vencer? Daí o Will falou tal. E eu falei, não, mas eu acho que vai ser a tal. Daí a gente começou a conversar e eu mencionei alguns critérios e daí tu concordou comigo, daí tu chegou, mas no critério tal, quem vai... Pra mim, quem venceu foi a fulana. Daí mas é verdade. E isso, Will, sabe que mudou totalmente a minha forma de ver a questão de avaliação no Catar, né? Porque o que acontece? É a mesma coisa a questão do professor. Nós vamos sempre olhar aquilo que nos chama atenção, naquilo que a gente tem mais conhecimento, né? Cada um vai ter uma visão diferente, né? E a gente não pode esquecer que uma pessoa à parte vai ter uma visão diferente. E a gente tem que sempre tentar unir essas visões, né? Porque se eu começar só a avaliar do modo que eu vejo, eu não vou ter uma avaliação completa, né? Então isso foi um norte para mim, assim, eu sempre menciono, né, o teu conhecimento, aquela troca de informação que a gente teve naquele US Open, e isso também respalda aquilo que tu falou, né, do intercâmbio que é necessário no Catar. A gente precisa ter, não adianta eu ficar só, tu pode ter o melhor professor do mundo, mas ele vai ter a visão dele, e muitas vezes a gente precisa de uma outra visão, a gente precisa ter o confronto dessas visões para daqui a pouco abrir mais a mente, né, abrir todo esse campo. Então, Williams, finalizando, eu desejo assim, que tu tenha todo o sucesso, que tu continue trabalhando em prol do karatê, né, mostrando essa arte, que tu consiga conquistar mais títulos, mais sucesso, assim, que realmente eu sei que tu é um cara que batalha, um cara que merece, e pode ter certeza que a gente vai estar sempre torcendo por ti. Tá? Poxa, muito obrigado, Zé, Felipe. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de trocar essa ideia com vocês, bater esse papo e levar um pouco mais do nosso esporte para todo mundo que acompanha aí no canal de vocês. Tô devendo uma visita aí em Porto Alegre, tomar aquele chimarrão esperto. A última vez que eu fui foi em 2012, né, no curso. 2012, que a gente teve aí. Mas é isso, muito obrigado de verdade pelo convite, pela oportunidade. E quando quiser, estou à disposição. Um grande abraço. Tá certo. Obrigado, Will. Obrigado, Felipe. Então, o Karatê com Café fica por aqui. Um abraço e até daqui a pouco, ou daqui a muito também. Não sei lá. Quando der, a gente aparece. Wow.